Então, essa aula se chama Salvação e Reino. Então, nós vamos fechar tudo isso que nós vimos durante esses meses, né? Nós vamos fechar. Então, você fique tranquilo, porque nós não vamos falar tudo de novo. Eu só condicionei de uma forma que é para isso ficar bem claro na sua mente, tá bom? Então, assim, eu nem vou ler todos os versículos para não tomar muito tempo, mas se você anota, você pode anotar, eu vou ler alguns, tá bom? Então, quais as diferenças objetivas entre os dois? Entre a salvação, que é a vida eterna, e o reino, né? Então, nós já falamos que as pessoas fazem muita confusão em relação a isso, é um problema, né? Principalmente quando se chega nas parábolas do reino, aí vira uma baderna em relação à salvação, porque daí fica aquela briga, porque as pessoas não entendem direito. Então, nós fizemos algumas coisas, nós dividimos de uma forma que você possa entender como uma coisa, queridos, não tem nada a ver com a outra. Então, conforme a gente fizer aqui, você vai perceber que salvação, eu creio que você já percebeu durante todas essas aulas, né? Mas para a gente focar, fazer de uma forma mais focada, você vai perceber que salvação, a vida eterna, e o reino são coisas completamente diferentes. Então, a primeira diferença, né, entre eles. Primeira, quanto à posição. Então, abra para mim em Romanos 8:37. Ai, que esse texto é demais, né? No subtítulo desse texto aqui para mim, está escrito Cântico da Vitória, né? E é o texto que fala que nós somos mais que vencedores, né? Então, Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, né, esse versículo já virou um chavão no meio evangélico, né? Nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós entregamos a vida para Jesus e nós somos salvos. Então, se nós somos salvos, nós somos mais do que vencedores. Então, eu vou falar a diferença entre a vida eterna, a salvação e sobre o reino. Então, quanto à posição, legalmente, queridos, nós somos mais do que vencedores. Só que experimentalmente, nem todo mundo é mais do que vencedor. Você entende o que eu quero dizer? Você legalmente, você é mais do que vencedor. Mas experimentalmente, tem crente que é derrotado. Tem crente que é derrotado ou não é? Tem crente que tem uma vida de derrota. Eu não estou falando de dinheiro. Amém, queridos? Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida cristã. Tem cristãos que têm uma vida de derrota. Então, quanto à posição, a diferença entre salvação e reino, entre vida eterna e reino, quanto à posição, a nossa posição é uma posição legal de vencedores, mas nem todo crente tem uma posição experimental de vencedores. Então, para a salvação, você tem que ser legalmente vencedor? Sim, né? Você tem que entregar a sua vida para Jesus, você tem que ter feito uma aliança com o Senhor, então você é mais do que o vencedor. Mas e para o reino, basta ser legalmente vencedor? Não, para o reino não. Para o reino você tem que ser vencedor experimentalmente. Né? E você lembra do exemplo que nós já demos aqui, que não é historinha de pastor, é um caso verídico, do Spurgeon, que foi visitar uma senhorinha, lembra, né? Assim, no final da vida dela, uma casa muito, muito humilde, que ele ficou até impressionado com a casa de tão humilde que era. Né? Então, ele ficou muito impressionado. E ele foi lá
porque ela estava morrendo, né? Era cristã, bem velhinha, casa muito simples, e ele chegou e tinha um quadro, não tinha quase nada na casa, tinha um quadro na parede. E quando ele foi lá ver o quadro, ele estranhou, achou que aquilo parecia um documento, perguntou para a velhinha, e a velhinha falou, é porque eu trabalhei a vida inteira para uma senhora muito rica. E ela me deu esse quadro, e eu de recordação, me deu esse documento, e eu de recordação coloquei num quadro. Ele falou, eu posso levar em um lugar para eles avaliarem, que eu acho que isso é um documento. Ela falou, pode. Aquela patroa tinha deixado toda a fortuna para ela. Só que ela não usufruiu. Ela era legalmente rica. Não era, queridos? Ela não era legalmente rica? Aquela patroa deu tudo para ela. Ela tinha direito a tudo aquilo. Mas ela vivia como rica? Não vivia. Então é isso que acontece como muitos crentes na casa do Senhor. Nós somos mais do que vencedores, mas muitos de nós não vivemos como mais que vencedores. Então abra em Gálatas 4. Que Deus nos livre disso, né, queridos? Não é verdade? Que Deus nos livre disso. A Zé está falando que Deus que deu uma patroa rica para ela. Sabe, queridos, muitos de nós vivemos assim. Muitos. Eu estou falando como pastora, que conheço a vida das ovelhas. Muitos de nós vivemos assim. Então, Gálatas 4:1 diz assim: digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Queridos, nós somos herdeiros. Amém? Você é herdeiro, né? Esses 2 testamentos aqui é para você. Você é herdeiro. Mas ele diz que quando o herdeiro tem mente de menino, ainda é menino, né? Se comporta como menino, não difere em nada de quem é servo. Não servo na casa do Senhor. Vou mudar a palavra, de quem é escravo. Né? É isso que quer dizer. Não difere em nada. Então tem muitos crentes dentro da casa do Senhor vivendo como escravos. Amém? Então, a primeira diferença entre salvação e reino, entre vida eterna e reino. Quanto à posição, nós somos legalmente mais que vencedores, mas não necessariamente, na experiência, vencedores. E nós temos que ser, amém? Bom, segunda diferença, pela forma que é adquirida. A salvação é adquirida de uma forma, o reino é adquirido de outra forma. A salvação é pela graça. A gente não tem mais dúvida em relação a isso, amém, queridos? Então eu tenho três versos aqui, mas eu não vou ler 3, né? Vamos para Romanos? Vamos para Romanos 10. Não, é muito conhecido Romanos 10, deixa. Vamos para Efésios, que está lá pertinho de Gálatas, onde nós estávamos. Eu vou mudando os textos, senão fica muito repetitivo. Efésios 2. Ótimo. Bem escolhido. Deixa eu até fazer uma observação aqui. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. O que quer dizer isso não vem de vós? Não depende de nós, queridos. Ser salvo não depende de mim. Ser salvo não depende de você. Salvação é pela graça. Amém? Isso já está claro para nós, né? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom
de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, pela forma que é adquirida a salvação e a vida eterna, é adquirida pela graça, não vem de nós. Não tem nada que nós possamos fazer, a não ser entregar a vida para Jesus, que nos dê a salvação. Amém, queridos? Não tem nada, nada. Agora o reino não. O reino é pelas obras. Então, deixa eu ver quais os textos. Abra em Mateus 5, deixa eu ver se esse é o melhor texto. Mateus 5. Esse é o texto que eu li, né? Mas eu vou ler que já abri. Mateus 5:20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Gente, não dá um medinho? Está falando de salvação? Não está, queridos. Porque nós já vimos que salvação é pela graça e pela fé em Jesus. Nós não estamos agora falando de salvação. Nós estamos falando agora de como nós fazemos para adquirir o reino. A Bíblia diz: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, vai um pouquinho, ainda em Mateus 7, aproveitar que está perto. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Todos os crentes falam Senhor, Senhor. Amém, queridos? Todos os crentes falam. Ímpio não chama o Senhor de Senhor, amém? É Deus e olhe lá, né? Que às vezes é o cara lá de cima, mas tem uns que chama de Deus, né? Mas Senhor, quem chama de Senhor, somos nós. Nós que chamamos o Senhor de Senhor. Mas o Senhor está dizendo aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tá? Vamos, bom, eu não vou ler mais nem... Não, vamos ler Efésios, vai. Efésios, que é lá onde nós estávamos. Efésios... Não, deixa eu ver. Não, deixa. Que não é esse texto, marquei errado. Vou até anotar aqui. Entendeu, queridos? Então, pela forma que é adquirida a vida eterna e a salvação é adquirida pela graça. O reino é pelas obras. Não há nada a não ser entregar a vida para Jesus que você possa fazer para ganhar a salvação. Só que o reino é ganho na força. Amém? É na força. Tem que colocar força. Para ganhar o reino, para conquistar o reino, tem que ser na força. Bom, terceiro ponto. Quanto ao tempo, a diferença entre salvação e reino em relação ao tempo. A salvação, a vida eterna, é eterna. Ok? Então não é... eu entreguei a vida para Jesus, é diferente para mim do que é diferente para a Rose. Não é. A vida eterna para mim é eterna. A vida eterna para a Rose é eterna. Então, a salvação, a vida eterna vai durar a eternidade. Amém, queridos? Mas o reino não. O reino tem tempo, tem hora para começar e hora para terminar. O reino dura 1000 anos. Amém? Então, a salvação é eterna. O reino são 1000 anos. Então, eu marquei aqui. Salvação é igual para todos. Não tem diferença de tempo. Para um tempo e para outro tempo. O reino tem início e fim. Então, vamos lá só para 1 Coríntios... 24, 1 Coríntios 24.
Errei? 1 Coríntios 15, 24 e 25. Oh, meu Deus. Pulei aqui. Então, no 24, né? 1 Coríntios 15, 24 e 25. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Pois convém que ele reine até... Não é eterno, amém, queridos? Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E esses inimigos debaixo dos seus pés, você sabe que depois dos 1000 anos, Satanás será solto de novo, né? Mas isso é estudo de Apocalipse, tá bom? Então nós não vamos falar disso agora. Mas é disso que está falando, tá? Bom, então, queridos, nós falamos sobre quanto à posição, quanto à forma que é adquirida, quanto ao tempo, né? E agora nós vamos falar quanto ao fim. Então, que é mais ou menos como nós falamos no interior, né? Salvação. Quem não tem a salvação? Quem não tem a salvação vai para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Quem não tem a salvação vai para o inferno. O reino será a recompensa para os que serão coroados. Você entende que está falando de pessoas diferentes? Então, quando nós falamos em relação ao final de todas as coisas, quando se trata de salvação, os não salvos, o fim é o inferno. Os salvos, o fim é a coroação. O fim é o reino, tá bom? Então, 2 Timóteo, eu não vou ler todos os textos, tá, queridos? Mas vamos ler alguns só para... 2 Timóteo, deixa eu ver se é esse, né? Ai, gente, a coroa da justiça é demais, né? Bom, 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Queridos, a gente não vai entrar nesses pormenores, que a gente infelizmente não gosta de falar de tudo que gostaria, mas como o Senhor fala sobre isso, né? Sobre aqueles que amam a vinda do Senhor, né? Porque tem crente que não quer que o Senhor volte, você sabe, né? Bom. Então, quanto ao fim. Quinto, quanto ao sofrimento, ok? Então, na salvação, na vida eterna, salvação independe de sofrimento. Você não precisa sofrer para ser salvo. Amém, queridos? Você não precisa sofrer. Você está, assim, entendendo o que eu estou querendo dizer? Para você ter direito à salvação, para você ser salvo, para você ter direito à vida eterna, você não precisa sofrer. Lembra que nós lemos? Não tem nada que você possa fazer para conquistar a salvação, a não ser entregar a vida para Jesus. E quando você entrega a vida para Jesus é porque você creu, né? Pela fé que nós somos salvos. Mas o reino já é diferente. Para o reino, como ele é adquirido à força, muitas vezes, nós vamos passar por sofrimentos. Sabe aquele texto que nós lemos? Deixa eu pegar a referência dele, que eu sou uma bênção para referência. Deixa eu ver se é Romanos 8. Abra lá, que agora você vai entender um pouco melhor. Romanos 8. Em qual contexto, né? Qual o contexto que nós somos experimentalmente mais do que vencedores, né? Aí o verso 33, 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. 35.
quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos consideradas como ovelhas para o matadouro. Agora, olha o verso 37, que é o que nós lemos. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Você entende, queridos? Legalmente, nós podemos vencer todas essas coisas, mas nem todas as pessoas vencem isso. Então, o reino, a salvação, você não precisa sofrer para receber a salvação, mas para o reino, muitas vezes você vai sofrer tribulação, nudez, fome, ser entregue como ovelha para o matadouro. Deixa eu lembrar uma coisa para você, que nós amamos esquecer isso. A palavra do Senhor diz que a porta é estreita. Está muito fácil passar? Está uma tranquilidade para você passar? Se está, tem alguma coisa errada. Eu não estou querendo dizer que crente tem que ter uma vida de sofrimento e uma vida derrotada. Amém, queridos? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quando você está em busca do reino, uma hora ou outra você vai passar por algumas coisas. Porque você tem que se matar. Porque você tem que se oferecer como sacrifício vivo no altar. Ficar como sacrifício vivo no altar é fácil, queridos? Não é. O Senhor falou que hoje o sacrifício vivo somos nós. Sacrifício. Sacrifício é sacrifício. Então a salvação não tem nada a ver com sofrimento. Mas o reino muitas vezes tem. Muitas vezes. Eu ia dar um exemplo, mas deixa para lá, vai. Então, eu não vou ler os textos, mas eu vou só tocar nos pontos. Né? Em Mateus 19, 24, vai falar sobre o jovem rico. Você lembra do jovem rico? Né? O jovem rico fazia todas as coisas, e o Senhor fala para ele: você quer ser meu discípulo? Então você deixa todos os seus bens e me segue. E ele não conseguiu fazer isso. Né? Exigiria um sacrifício muito grande dele. Amém, queridos? Eu acho que eu cheguei a explicar aqui sobre a fenda da agulha que os comerciantes compravam. Cheguei a falar, né? Então, isso ia exigir um sacrifício dele, mas ele não deu conta. E aí o Senhor, na parábola dele, o Senhor fala. Na parábola não, né? Foi uma história real, né? Na história dele, daquele jovem rico, que não tem nem nome na Bíblia, né? Nem poderia ter sido um discípulo, mas não tem nem nome na Bíblia. Então, na história dele, o Senhor fala: porque é mais fácil um camelo passar pela agulha, pelo buraco de uma agulha, do que o rico herdar ou entrar no reino de Deus. Sacrifício, queridos, envolvia sacrifício. Né? Ele não estava disposto a abrir mão daquilo por causa do Senhor. Depois, esse texto eu queria que você lesse, porque eu tenho certeza que é novidade para algumas pessoas. Mateus 19. Para os solteiros aí, quem quiser, né? Mateus 19. Olha só. Que texto, gente. Mateus 19, 12. Pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite-o. E aí, Biel? Então você sabe o que eram eunucos. Eunuco eram pessoas castradas, né? Os eunucos eles eram castrados para poder cuidar das rainhas.
Então era homens, porque era... Gente, não era homem efeminado, não. Era homem mesmo, porque era para proteção das rainhas. Era homem forte. Não era? Era guerreiro. Aí castravam os guerreiros para proteger a rainha. Porque como que o rei ia deixar um homem forte, guerreiro, né? Com a rainha? E o rei aparecia ainda de vez em quando? Né? Então castravam aqueles rapazes. Eram os eunucos. Então a palavra do Senhor diz que alguns nasceram eunucos, né? Aí a gente tem que estudar para saber exatamente o que quer dizer. Eu acredito que são pessoas... Bom, enfim. Eu acredito que são pessoas... Bom, deixa para lá que não dá tempo agora. Mas, enfim... Não. Depois a gente... Porque senão vai tomar muito tempo. Eu preciso terminar hoje. Então, só para vocês saberem. Onde está? 19:12. Pois há eunucos que nasceram assim... Outros foram feitos eunucos pelos homens, como esses guerreiros, né? E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. O que quer dizer isso? Eu não vou me casar. Né? Que no caso seriam as freiras, né? Que optam em não se casar. Não os padres, que os padres, eles optam, mas existe uma imposição, né? Se você quer ser padre, então você não pode se casar, né? É claro, eles abrem mão de alguma forma, mas a gente sabe que muitos deles, se pudesse, se casaria. Né? Então, não é que eles foram feitos eunucos por eles, né? Era uma imposição, diferente das freiras. Né? As freiras, não, né? Elas fizeram eunucas. Então, por isso que eu falei que ia falar com os jovens, é brincadeira, né? Porque tem pessoas que se fazem eunucos por causa do reino. Eu conheço um pastor que se fez eunuco por causa do reino. Aí sabe que falavam dele? Que ele era gay. Mentira, queridos, ele não era. Ele não era, né? Mas ele optou em não se casar. Ele optou em ser eunuco. Exige sofrimento, queridos? Exige, né? Quem não quer um pezinho para esquentar no inverno? Não é verdade? Bom, e Apocalipse 20, eu queria que você abrisse. Esse texto eu queria que você lesse, porque eu imagino que teriam pessoas que não conhecessem esse texto. Apocalipse 20... Verso 4. Deixa eu ver se é esse texto, né? Esse texto, que é bem forte. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentavam sobre ele, foi-lhes dado o poder de julgar. Uau! E vi as almas... Nossa, hein, gente? Poder de julgar, hein? Poxa. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e que não receberam sinal na testa, nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses são aqueles que não subiram com a igreja vencedora e depois pagaram preço na tribulação. Vocês lembram que nós falamos sobre isso, né? Então, o reino, muitas vezes, exige sofrimento. Então, quanto ao sofrimento, a salvação e a vida eterna não exigem sofrimento. E o reino, muitas vezes, sim. Amém? A gente vai falar muitas vezes, só para não apavorar os irmãos, né? Para os irmãos não pegar a Bíblia e sair. Bom, quanto ao tratamento dado por Deus, né? Em relação à vida eterna e em relação ao reino. A salvação é dada. É mais ou menos como o item 4, né? Mas a salvação ela é dada por Deus. Deus, o Senhor diz, eu dou a salvação. Ele deu. Ele deu. A salvação não pode ser conquistada. A salvação é recebida. Toda vez que nós virmos na Bíblia falando a respeito de conquistar a salvação, nós já estudamos sobre isso, está falando sobre o reino. Amém, queridos? E o reino? O reino é conquistado. O reino não pode ser dado. Você entende a diferença? Você se lembra? Eu não estou com a referência aqui, mas se alguém quiser abrir aí e lembrar, você lembra sobre Tiago? Acho que Tiago e João, né? Que a mãe falou para Jesus, Senhor, permita-me que cada um sente do lado do seu trono, né? Quando vier, eu não sei se está como vier o seu reino. Se alguém puder achar, né? Você nem sabe o que você está me dizendo.
O único que sabe isso, quem vai sentar do meu lado, é Deus Pai. É só Deus Pai que sabe isso. Então, queridos, a salvação é dada por Deus e é recebida por nós. O reino não é dado por Deus. O reino é conquistado por nós. Amém? Não acharam não, né? Eu não sei por que eu não anotei. Nossa, gente. E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Pode passar. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que eu bebo e ser batizado, que são as aflições, amém, queridos? São as aflições, né? Podeis beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Pode passar. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Não é dado. Amém, queridos? Não é dado. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Aqueles que prepararam. Aqueles que conquistaram. Amém, queridos? Então, a salvação, ela é dada e nós recebemos. O reino não é dado, nós conquistamos. Amém? Bom, finalizando, olha que comportada que eu estou. 7. Quanto à graduação. Eu sei que essa palavra é meio complicada, mas a hora que eu explicar você vai entender. A salvação, a vida eterna será para todos, mais ou menos como nós falamos, né, anteriormente. Por exemplo, para a salvação para a vida eterna, eu não vou ter 10 anos a mais de salvação do que o Gabriel. Ainda bem, né, Gabriel? A salvação vai ter o mesmo tempo para mim e o mesmo tempo para o Gabriel, porque é eterna, nós já falamos sobre isso. Mas o reino, no reino haverá sim diferença de graduação. Então aí eu queria que você fosse para Lucas. Lucas 19. (19, 17), deixa eu ver se é o 17 até... Ah, tá. Então, 19 e 17. Respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: se tu sobre 5 cidades. Então, queridos, essa graduação quer dizer o galardão que a pessoa vai receber vai ter diferença, sim, de crente para crente. A salvação não. A salvação não tem anos a mais nem anos a menos. Mas a graduação tem, sim, diferença. Então, tem pessoas que vão reinar, tem cristãos que vão reinar sobre 5 cidades, tem cristãos que vão reinar sobre 10 cidades. Às vezes eu fico meio incomodada de falar sobre isso, porque eu fico com medo que a pessoa fique com um pensamento simplista, né? E pense que a gente tem esse pensamento simplista. Por exemplo, vou explicar o que é pensamento simplista. Os muçulmanos creem que... Eu não sei como que chama o céu deles. Nem sei se chama... No paraíso. Que no paraíso eles vão ter direito a quantas virgens, gente? 10? Os homens sabem tudo isso, né? Dá um beliscão nele, viu, Lívia? Belisca ele. Respondeu assim, ó. Então, assim, eu penso, né, que é um pensamento meio simplista, né? O cara se explode todo, coloca a bomba na cintura, o cara faz de tudo, porque lá vai ter 10 virgens. Né? Eu penso, né? Não sei quanto isso significa para homem, mas eu penso.
Então eu tenho medo que você pense que quando nós falamos disso, nós estamos falando de uma forma simplista. Não, porque eu vou governar sobre 10 cidades. Não, porque eu vou governar sobre 5 cidades. Queridos, não é isso. Só que se o Senhor olha para você e coloca você para governar sobre 10 cidades, é porque você está aprovado. Você entende? Porque você está aprovado aos olhos de Deus. Eu não sei o quanto isso representa para você, mas isso representa muito para mim. Então, você cuidar de 5 cidades ou de 10 cidades, ou ser o presidente do Brasil ou o presidente da Inglaterra, isso não importa. O que importa é o que levou você a isso. Que pessoa é você? Que vida você teve nesta terra, o que você plantou neste lugar, para que o Senhor olhe para você no reino e fale, você pode ser, vou falar assim, tá? O rei da Inglaterra, porque você tem caráter para isso. Porque você foi transformado à minha imagem e à minha semelhança a todo o tempo que você esteve na terra. Vocês estão entendendo? Então, eu não quero que você pense que a gente fala isso de uma forma simplista, amém, queridos? Não é isso. Mas, para o Senhor nos escolher para algo, é porque nós fomos avaliados, porque as nossas obras passaram pelo fogo e permaneceram. Então, não é então eu não quero que o seu foco seja nas 10 cidades, nas 5 cidades. Não é isso. A gente quer o galardão, né? Claro que a gente quer, não é, né? Não vamos falar não quero, a gente quer, mas não é esse o foco. O foco é ser qualificado o suficiente, ter combatido o bom combate, ter guardado a fé, ter completado a carreira do jeito que o Senhor determinou para nós. Amém? Demais aquele filme, né? Ele é meio espírita, né? Mas é tão bom aquele filme, né? Como diz o... Exatamente, como esse pastor que teve na nossa casa na quinta-feira, né? Ele falou, meu irmão, é assim, ó, a gente come o peixe e joga a espinha fora. É verdade, né? Então esse filme é muito bom, né? A gente só joga a espinha fora, né? Mas é verdade. Isso ainda mais para nós crentes, né? Isso serve para todo mundo. Mas para nós, tudo que nós fazemos, querido, acho que eu já falei até disso aqui, tem peso de eternidade. Toma cuidado com o que você faz. Tudo que nós fazemos tem peso de eternidade. Amém? Bom, então, vá para 2 Pedro, deixa eu ver se esse texto... Deixa eu ir rapidinho para ver se... Deixa eu ver se é esse aqui que eu queria. Não, deixa. Não é. Ah, não, acho que eu estou no errado. Ah, tá. É esse sim, é que eu tinha aberto no 1 Pedro. Então é 2 Pedro 1, 10 e 11. Diz assim no verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Alguém tem uma versão diferente? Vocação. Chamado. Chamado e eleição. Na minha está vocação e eleição. Como está aqui? Chamado e a eleição, né? Então, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso nunca jamais, hein? Nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida
a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente. Será que terão algumas entradas que não serão tão amplas assim? Né? Então, só para te lembrar, quanto à graduação, a salvação é ao mesmo tempo, é tudo igual para todo mundo, mas o reino não. No reino haverá diferenças. E a última, quanto à autoria, né? E essa é só para a gente finalizar, porque é bem clara, né? Então, quanto à autoria, a salvação é dada por Jesus, através de Jesus. Amém, queridos? Não existe outro caminho, não existe outra forma. Eu não sei se alguém aí acha um versículo que diz assim, que eu não anotei aqui, que nem todos os recursos do mundo serviriam para salvar o seu amigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo. Todos os recursos. Uma facilidade, né, internet? Não achei aqui, não. Eu não sei se é Salmos ou Isaías, eu não consigo me lembrar, mas tem um texto que fala que nem todos os recursos do mundo seriam suficientes para salvar o seu amigo, para salvar a alma do seu amigo, né? Então, queridos, a fé é a condição para sermos salvos. Nós temos que crer no Senhor Jesus. Então, quanto à autoria, a autoria da nossa salvação é Jesus. Amém? E em relação ao reino? O reino, a autoria para reinarmos são as nossas obras. A autoria é nossa. A salvação e a vida eterna, a autoria é de Jesus. Só que o reino, a autoria é nossa. Nós somos os autores. O reino depende de nós. Eu achei que eu tivesse em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, tá. Ah, tô vendo. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Então não é a última não, tá? Era a antepenúltima. Bom, quanto à autoria. A nona. Quanto à definição. Salvação. A vida eterna já está definida. Amém, queridos? A sua vida eterna está definida? A sua vida eterna está definida. Quando o pastor vier aqui no culto da noite... Não, se ele fizer isso hoje, não foi combinado não, hein? Tá bom. Se ele fizer isso hoje à noite, não foi combinado. Mas se o pastor chegar aqui hoje à noite e perguntar... Quem aqui tem certeza da sua salvação? Você erga a mão, hein? A sua salvação está garantida. Amém, queridos? Porque não depende de mim, não depende de você, não depende do que eu for fazer. Se nós não apostatarmos da fé, a nossa salvação está garantida. Então, quanto à definição, a salvação, a vida eterna já está definida. Quanto ao reino, ainda é uma questão em aberto. Amém? A salvação está definida. Agora, o reino é uma questão em aberto. Por quê? Porque tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. Então, eu vou dar o exemplo de uma pessoa. Nós não vamos abrir, mas eu vou dar o exemplo de uma pessoa que começou bem e terminou mal. Salomão. Não é? Era nazireu, era consagrado, tal, mas... Sansão. Desculpa, é que eu vou falar de Salomão também. Eu inverti os. Sansão. Começou bem, era um nazireu, era um consagrado, terminou mal. Salomão começou excepcionalmente bem e terminou mal. Infelizmente, a minha tristeza é que Salomão terminou mal, gente. Salomão terminou mal. Jacó começou mal e terminou bem, né? Ele era o enganador, ele era o usurpador,
ele era tudo isso, mas ele terminou bem. Então, aí eu queria que você abrisse em Apocalipse 3. Estamos acabando, tá, Wesley? Apocalipse 3. Antes de ler Apocalipse 3:11, só para te falar de Paulo, né? Eu não sei se dá para falar que ele começou o mal, né? Porque eu creio que o Senhor escolheu Paulo por causa da paixão que ele tinha pela palavra do Senhor. Então ele achava que Jesus, que os cristãos era, né? Embora ele podia ter revelação, ele só tinha letra, né? Ele só tinha o Logos. Mas ele perseguia os cristãos, não é? Então vamos dizer que ele começou mal, vai, a vida cristã. Ele perseguia os cristãos, mas no final ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? Então, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tem risco, então, de perder a coroa, queridos? Tem. Tem risco. Tá bom? Então, quanto à definição, a salvação já está definida. Quanto ao reino, é uma questão em aberto. E agora é a última, né? Que agora é bem... Nós já falamos, tivemos uma aula para falar apenas sobre isso. Quanto ao julgamento, o julgamento para a vida eterna é o trono branco. Amém? Que nós já estudamos sobre isso. O julgamento para saber se a pessoa vai ser salva ou se não vai ser salva é o trono branco, porque lá vão ver o que estão escritos no livro da vida. Quem estiver escrito no livro da vida é salvo. Quem não estiver é condenado. Na verdade, é só para quem não está escrito, né? Porque... Então, o julgamento para a salvação, quando diz respeito à salvação e à vida eterna, é o julgamento do trono branco. Em relação ao reino, é o quê, queridos? Vamos ver se vocês estão afiados. Ah, meu Deus. Tribunal de Cristo. Então, o julgamento, para saber se está salvo ou se vai para o inferno, é o trono branco. O julgamento em relação ao reino é o tribunal de Cristo. Amém, queridos? Bom, então finalizamos essa aula. Depois eu passo o nome certinho para você. Deu tempo de terminar? Ah, muito bem. Alguém tem